Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos reunidos aqui nesse nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. E a tua palavra, ela diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está, e o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor é real, é presente no nosso meio. E nós viemos aqui para te adorar, para te cultuar, para engrandecer o teu nome, para agradecer pelo bem que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora, Pai, nós vamos entrar na hora da palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, fala conosco no nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa, Pai, as minhas iniquidades, no nome de Jesus. Lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração, toca nos meus lábios, e que deste altar agora só flua o Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Que teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, que tudo que é humano, tudo que é do Moisés, tudo que não vem de ti, que caia por terra agora no nome de Jesus, e que só o teu nome seja engrandecido, seja exaltado, Pai, que só o Senhor apareça neste local no nome de Jesus, e que todas as palavras proferidas nesta noite, elas possam ser como flechas nos corações, alcançando, Pai, cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa, no nome de Jesus. Fala conosco, o Senhor conhece também o que eu preciso. Fala comigo, Pai, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Não sei quantos viram, mas nós estamos tratando um tema, e eu comecei a pensar neste culto a respeito deste tema que está tratando lá no retiro, e é um tema interessante que Deus nos deu, falando sobre enraizados. E enraizados significa raiz, aquele que finca raiz, aquele que está alicerçado, aquele que está firme em alguma coisa. E nós estamos falando sobre estar enraizados em Cristo. E a raiz de uma árvore, a palavra de Deus, ela fala que nós deveríamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que desce o seu fruto na estação certa. A palavra de Deus vai nos trazer sempre algumas simbologias humanas para tratar nas nossas vidas. E ela fala que nós tínhamos que ser como uma planta, que é aquelas que nós somos árvores, que nós estamos fincados no principal, que é o Senhor, e nossos ramos, nós somos os ramos que dão frutos. E a raiz, o que é a raiz? A raiz é a parte da árvore essencial. Quantas vezes bate um vento, vem uma tempestade, e muitas árvores caem. Por que essas árvores caem? Porque a raiz delas não estava forte, não estava boa. Quantas vezes a raiz perdeu a função dela de buscar os nutrientes na terra, perdeu a função dela de segurar aquela árvore, e aquela árvore cresceu tanto em um certo momento, mas aquela raiz foi se perdendo ao ponto daquela árvore cair. E estar enraizado, nós queremos falar sobre estar enraizados em Cristo. E eu quero falar hoje sobre a quem nós temos servido. E o texto que veio ao meu coração, o versículo que veio ao meu coração, está em Gálatas 1. Se você quiser abrir comigo na sua Bíblia, Gálatas 1, versículo 10. No livro de Gálatas, Paulo está escrevendo para essa igreja, para os Gálatas, e mandando instruções para eles, mandando diretrizes para aquela igreja. E o versículo 10 falou muito ao meu coração. É o início da carta de Paulo, e o versículo 10 diz assim: acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Vou ler de novo. Acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Paulo está falando que o objetivo dele e o nosso objetivo tem que ser igual ao de Paulo, de agradar a Cristo.
de andar segundo a direção do Senhor. E quantas vezes nós estamos sofrendo, e nós vivemos muito isso, né, nesse tempo, nos momentos que nós estamos passando, de pessoas que vivem com conflitos, muitas vezes porque elas estão tentando agradar a outros, estão tentando agradar pessoas. E a partir do momento que nós perdemos o nosso foco, que nós deixamos o nosso foco para agradar pessoas, nós nos perdemos na vida. Nós nos tornamos servos de outra pessoa. É interessante porque aqui Paulo está falando sobre ser servo de Cristo. E o que significa isso? Essa semana nós tivemos um feriado e foi muito interessante porque o feriado da consciência negra. E justamente na quarta-feira eu vi uma moça que compartilhou um vídeo, eu fui assistir esse vídeo que era de uma empresa de móveis. E esse vídeo falava a respeito do termo criado mudo. Quantos já ouviram falar desse termo? Aquela mesinha que fica do lado da cama, a pessoa chama de criado mudo. Lá em casa a gente não tem muito hábito de usar esse termo, a gente falava a mesinha. Ah, pega lá na mesinha, mesinha que fica lá na cama, mesinha do lado da cama. Mas foi interessante porque é um termo muito conhecido e muito falado, criado mudo. Aquela mesinha que fica do lado da cama. E essa empresa trouxe o sentido, qual a razão dessa palavra? E foi interessante que ela trouxe negros, pessoas negras, para falar o texto. E o texto dizia que o sentido daquele termo estava relacionado à época da escravidão, onde os senhores iam dormir e do lado da cama deles eles colocavam os escravos, os criados, só que eles tinham que ficar mudo, eles não podiam falar porque ia atrapalhar o sono do seu senhor. E eles ficavam ali segurando água para aquele senhor poder dormir. Então daí vem o termo criado mudo, que fica do lado da cama. E essa empresa falando sobre um termo tal, sobre ser um termo racista e sobre abolir este termo e tal. E eu achei muito interessante porque Paulo, ele está falando aqui sobre ser um servo de Cristo, mas não no sentido de ser escravo, mas sim no sentido de servir ao Senhor. Paulo está nos trazendo essa instrução. Quando nós queremos, quando o nosso objetivo, ele não é agradar pessoas, não é agradar os nossos parentes, não é agradar os nossos filhos, não é agradar o nosso patrão, o nosso chefe, não é agradar o nosso pastor, não é agradar, mas o nosso objetivo é agradar ao Senhor, nós vivemos muito bem. E hoje pessoas vivem em conflito, porque elas estão tentando agradar a outras pessoas. E eu aprendi muito com o termo frustração, porque o termo frustração está atrelado muito assim, eu me frustrei com você. Por que eu me frustro com uma pessoa? Porque aquela pessoa, eu esperava daquela pessoa algo, eu esperava que aquela pessoa fizesse alguma coisa a qual aquela pessoa não fez. Ela não chegou naquilo que eu esperava que ela fizesse. Mas quantas vezes nós depositamos em pessoas um objetivo ou um desejo na qual aquela pessoa não pode cumprir, e nós nos frustramos. E a palavra de Deus está dizendo, quando nós tentamos agradar pessoas, quando nós tentamos a aprovação de pessoas, nós deixamos de ser servos de Cristo para nos tornar servos daquela pessoa, servos daquilo que nós estamos tentando agradar. E Paulo está dizendo, não é isso, a vida tem que ser agradar a Deus. E de que forma nós agradamos a Deus? Tendo uma vida de santidade, tendo uma vida de busca ao Senhor, tendo uma vida de leitura da palavra, tendo uma vida de oração, tendo uma vida onde nós buscamos ser igual ao Senhor. Quantas vezes nós passamos na rua e pessoas estão ali acontecendo alguma coisa, pessoas passando mal. Essa semana eu atendi um rapaz e ele falava que ele estava na praia e de repente ele olhou e viu um senhor passando mal.
e ele prontamente foi lá ajudar esse senhor e tudo mais e tal, mas o fato é que ele falava assim: quantas pessoas viram aquele senhor passando mal e passaram reto, e não pararam para falar com aquele senhor, não pararam para dar uma atenção para aquele senhor, não pararam para ajudar aquele senhor. Mas eu fui lá ajudar ele e eu ganhei o meu dia, porque eu pude trazer o sorriso daquele senhor, daquele senhor que estava ali passando mal, e eu ajudei ele e tudo mais. Ele fez algumas questões de primeiros socorros e tudo mais. Mas a questão é, quantas vezes nós estamos passando de largo com algumas pessoas e nós não estamos tendo um olhar de misericórdia. E quando nós queremos ser igual a Cristo, nós queremos servir ao Senhor, Ele fala que nós temos que ter um olhar de misericórdia, nós temos que ter um olhar de amor, nós temos que ter um olhar de compaixão com o nosso próximo. Sabe, quantas vezes nós estamos condenando as pessoas por atitudes, enquanto nós deveríamos amar as pessoas e condenar simplesmente a atitude da pessoa, mas não condenar o ser humano. Quantas vezes, em nome de Cristo, em nome da santidade, nós apedrejamos pessoas, enquanto nós deveríamos abraçar as pessoas e simplesmente renegar o pecado da pessoa. Eu creio no Evangelho que abraça as pessoas, eu creio no Evangelho de Cristo que aproxima o próximo, eu creio no Evangelho que aceita o outro da forma como ele é, mas não aceita o pecado das pessoas. Nós temos que combater o pecado, nós temos que combater o que é errado e não jogar fora as pessoas. Muitas vezes eu vejo jovens, e eu atendo muitos jovens, e eu falo isso para eles, falo: cara, muitas vezes nós estamos abraçando o pecado e jogando fora as pessoas, mas o Evangelho de Cristo, ele fala que nós temos que abraçar as pessoas e jogar fora o pecado. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas eu quero te falar sobre estar enraizado em Cristo, em servir ao Senhor, em se tornar servo do Deus Altíssimo, para que você possa viver os melhores dias da sua vida no nome de Jesus. Se você tentar buscar agradar as pessoas, você se torna servo delas e não servos de Cristo, e você vive uma vida frustrada. E é em Gálatas, continuando no livro de Gálatas, no capítulo seguinte, no capítulo 2, no versículo 20, Paulo vai falar outra coisa maravilhosa para nós. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus, o sacrifício de Deus, algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Paulo está falando para nós: Moisés, fui crucificado com Cristo. Paulo, fui crucificado com Cristo. Nós fomos crucificados com Ele. Assim já não sou eu, já não é a minha carne quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A partir do momento que nós nos tornamos servos do Senhor, a partir do momento que nós estamos enraizados no Senhor, a partir do momento que nós buscamos nos nutrir no Senhor, a partir do momento que nós buscamos receber o nosso alimento diário do Senhor, já não somos mais nós quem vivemos, mas é sim Cristo que vive em mim. Eu já não dou mais atenção à minha carne, eu já não olho mais para os desejos da minha carne, mas eu busco os desejos do Senhor. Quantas vezes nós estamos buscando agradar a nossa carne com atitudes que vêm para saciar a nossa carne, mas são atitudes que o Espírito Santo de Deus fala: ei, não convém. Sabe, tem atitudes que não são erradas, e as pessoas estão muito apegadas ao certo e o errado. Então eles querem saber o que é certo e o que é errado, para elas não fazerem o errado, para elas simplesmente fazer o que é certo. Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma direção de que tem coisas que não convém. Você já parou para pensar que
o que não convém, muitas vezes não é errado, mas não convém mais com uma nova criatura, ela não é uma atitude de matar. Eu matei, isso é errado. Não, são atitudes sutis que o Espírito Santo fala com você e ele diz: ei, não convém mais, você é uma nova criatura. Mas para isso fazer sentido em nossas vidas, para que a gente possa ter, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus vivo em nós. Nós temos que matar o nosso eu, nós temos que derrubar o nosso eu, e nós temos que pedir para que o Espírito Santo de Deus fique vivo em nós. De que maneira? Buscando ao Senhor diariamente, buscando ao Senhor 24 horas, tendo intimidade com Ele, buscando ter um relacionamento com Ele, sabe? Buscando em todos os momentos do seu dia, falar com Deus, buscar a direção do Senhor nas mínimas coisas, sabe? Deus, o que eu faço hoje de manhã? Aonde eu vou? Talvez você está passando por um momento de desemprego, e você tem que buscar a direção do Senhor e falar: Deus, abre os meus olhos para qual local eu vou entregar o meu currículo, aonde o Senhor tem uma porta. A partir do momento que nós temos um elo de intimidade, de relacionamento, a partir do momento que nós estamos enraizados no Senhor, o Senhor nos dirige, o Senhor nos mostra, o Senhor faz nova todas as coisas. E Paulo está dizendo isso para nós: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, eu vivo neste corpo terreno, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu acredito e eu confio no Senhor, aquele que se entregou por mim. Então eu vivo neste corpo, mas o meu coração e os meus olhos estão num lugar mais alto, eles estão no céu. Os meus olhos estão postos no Senhor. Pode acontecer um monte de coisa. Como eu disse semana passada, meu filho quebrou o braço e ele foi para o centro cirúrgico, e no nosso coração, como pai, ele fica apertado demais. Aquele momento onde ele deitou na maca e a enfermeira levou ele, e eu falei: Deus, está nas tuas mãos, guarda o meu filho, protege ele lá no centro cirúrgico, porque daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Só o Senhor pode guardar, só o Senhor pode acampar os teus anjos, só o Senhor pode abrir os olhos. Sabe, eu tive uma cirurgia uma vez que eu fiz de apêndice, e eu fui para o centro cirúrgico, foi às pressas e tudo mais, e até então eu não tinha nenhum problema de saúde, eu não tinha nenhuma alergia. Só que de repente eu estava no repouso, e uma enfermeira que é da igreja estava saindo do plantão, e ela passou e me olhou. E quando ela me olhou, ela falou para outra enfermeira: ele está numa reação alérgica, precisa dar um antialérgico para ele. E naquele dia, naquela sala, eu descobri que eu tinha alergia de dipirona. Mas eu desde pequeno tomei Novalgina, sempre tomei dipirona e nunca tive nenhum problema. Mas aquele dia, se não fosse aquela enfermeira, talvez eu teria morrido, porque eu estava num processo alérgico, e a gente não sabe qual é a intensidade do processo, mas eu estava dormindo, eu estava apagado, e eu tinha tomado dipirona. E aí perguntaram para minha mãe: a senhora não falou nada que ele tinha alergia? Ela falou: mas ele não tem alergia. Ela falou: não, mas ele está num processo alérgico. E aí eu descobri depois com o médico que eu posso desenvolver alergia. Ao longo da vida você pode desenvolver alergias a medicamentos, a coisas, e eu desenvolvi. E desde então eu não posso mais tomar dipirona. Mas eu descobri numa sala de repouso após uma cirurgia. Mas o Senhor estava ali me guardando. O Senhor está te guardando, o Senhor está com os olhos sobre você, mas a partir do momento que você deixa Ele ser o Senhor da sua vida, a partir do momento que você se torna servo do Senhor, e Paulo está nos trazendo essa instrução nessa noite: ei, esteja alicerçado e enraizado no Senhor, e seja servo do Deus Altíssimo.
Não seja servo de pessoas, não seja servo, não fique preso à aprovação de pessoas. Não busque acertar com pessoas, porque pessoas vão te frustrar. Aí a partir do momento que você deseja agradar pessoas, você deixa de agradar a Deus. E o nosso coração tem que estar em agradar ao Senhor, o seu coração tem que estar em retidão ao Senhor, porque a partir do momento que você está em conformidade com o Senhor, agradando ao Senhor, você agrada as pessoas, você começa a agradar ao teu próximo. E Paulo aqui está falando para nós: estejam sendo servos, estejam alicerçados no Senhor. E aí no versículo 21 já diz assim, do capítulo 2: não considero a graça de Deus algo sem sentido. Paulo está falando para nós, não foi sem sentido que ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz, ele trouxe a graça para nós, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com o Deus Pai. Sem Jesus nós estaríamos separados do Deus Altíssimo através do pecado, mas por causa disso, por causa que Jesus aceitou o sacrifício na cruz, a graça do Senhor veio sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Porque, cara, se não fosse a misericórdia do Senhor, já era, a gente estava morto já faz tempo. A gente não, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pessoas que temos erros, e a misericórdia do Senhor é que se renova sobre a sua vida. Então, cara, eu não sei de que maneira você está, eu não sei se você tem enfrentado acusações do inferno, dizendo que você pecou, que você não vale nada, que você é a pior pessoa. Nessa noite Deus está falando: ei, a minha graça te basta, a minha graça, esteja alicerçado em mim, a minha graça, ela não é em vão, não foi sem sentido. Eu não morri na cruz sem sentido, eu morri para te salvar, eu morri para te redimir, eu morri porque eu te amo, e eu tenho um plano maravilhoso na sua vida. A Deus tem um plano especial para cada um de nós. Se Ele não tivesse um plano especial para nós, Ele tinha feito a gente em série. Você já pensou nisso? Que nós não fomos feitos em série, nós somos produtos feitos em série. Ele não fez todos com olho azul, todos com cabelo preto, todos... Não, nós somos diferentes. Você é diferente do outro, você pode até parecer. A gente está com uma bebezinha de 5 meses e é muito interessante, porque ela aqui na igreja, para todo mundo, ela parece comigo. Ela, onde a minha esposa foi criada ali, no clube e tudo mais, é a cara da minha esposa. Esses dias eu cheguei lá e uma moça falou assim para mim: quero falar uma coisa para você, eu tenho liberdade, eu vou falar para você e para ela. Vocês não têm nada, vocês só foram barriga de aluguel. Ela é a cara do vô. Eu falei: eita, agora é a cara do vô, já é a cara do meu sogro. Mas assim, ela pode parecer comigo, mas ela não é o Moisés, ela não é a Priscila. Ela é a Tarsila, ela é diferente, ela tem a personalidade dela, ela tem o jeito dela, e você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Deus te fez único, cara, Deus te fez único, Ele te amou, e Ele te criou, e Ele te formou, porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, no nome de Jesus. Ele não te salvou, Ele não morreu na cruz em vão, no nome de Jesus. Então Paulo termina dizendo isso para nós: não é sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se a lei fosse o principal, não teria por que Jesus morrer na cruz, mas não, Ele veio para quebrar tudo, para rasgar o véu e para nos religar ao Senhor. E eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite: esteja enraizado em Cristo Jesus. Eu não sei se você entrou nessa noite aqui com as suas raízes talvez um pouco fracas, sabe? Sem buscar o seu alimento no Senhor. Talvez você esticou uma raiz para os seus pais, uma outra pontinha da sua raiz está presa no seu trabalho, está presa no seu chefe, está presa ali no seu parceiro do seu trabalho, e muitas vezes você busca a aprovação deles, talvez você busque a aprovação do seu marido, da sua esposa, talvez você está buscando a aprovação do seu superior, talvez você está buscando a aprovação de um professor,
Talvez você está buscando aprovação, talvez em um relacionamento, e Deus está falando nessa noite: ei, chega disso, chega de buscar em coisas ou em lugares ou em pessoas. Você tem que buscar no Senhor. Você precisa buscar em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que te formou, aquele que te criou. Coloque as tuas raízes em mim, para que você possa ter vida e vida em abundância, para que você tenha sucesso na sua vida. Coloque as tuas raízes no Senhor. Feche os teus olhos, abaixe tua cabeça, no nome de Jesus. E eu não conheço o seu coração, e eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite, mas eu tenho certeza que Deus falou contigo. Eu tenho certeza que Ele falou ao teu coração, e não foi em vão você estar aqui. Agora, se Deus falou contigo sobre você fixar as suas raízes, sobre não buscar aprovações, sobre você estar alicerçado, firmado no Senhor. Se você buscou muitas vezes em outros lugares, você tem tido frustrações na sua vida, mas nessa noite Deus está falando contigo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Se você tem buscado muitas vezes aprovação no seu trabalho, você tem buscado aprovação nas suas coisas, no seu dinheiro, e tem falhado muitas vezes, e Deus está falando contigo nessa noite, fecha os teus olhos, fala com Deus e apresenta a tua vida agora no altar do Senhor. Fala: Deus, eu estou desta maneira. Fala com Ele a maneira como você está. Ele conhece o teu coração? Conhece. Ele sabe do teu coração? Ele sabe. Mas o que Ele espera de nós é um relacionamento, Ele é uma intimidade. Eu posso conhecer muitas coisas da minha esposa, mas se ela não falar, se ela não abrir a boca, nós não podemos ter um relacionamento, nós não podemos ter uma intimidade, nós não podemos ter um convívio. E Deus quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ter um convívio contigo. Então fala com Ele a respeito agora do que Ele está falando no teu coração. Fala com Ele a respeito de como está o teu coração, no nome de Jesus. Fala com Ele: Deus, eu vim aqui nesta noite, o Senhor falou comigo nessa área, nessas áreas, o Senhor falou comigo nisso, o Senhor falou comigo nessa escolha que eu fiz errada. Pai, me perdoa, Pai, me perdoa. Fala com Ele agora no nome de Jesus. Pai, o nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui na Tua presença, e o Senhor falou conosco para que nós não devemos buscar aprovação em pessoas, em coisas, mas nós temos que buscar te servir, buscar estar enraizados contigo, buscar a tua aprovação, porque nós somos teus servos. Pai, perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa muitas vezes a nossa visão errada, Pai, mas a partir de hoje nós queremos buscar sempre andar em conformidade contigo, em conformidade com o Senhor. Nós queremos andar em retidão contigo, e nós queremos ter a tua aprovação, nós queremos simplesmente te agradar, porque te agradando nós agradaremos a outras pessoas, nós agradaremos a quem está ao nosso redor, porque o Senhor é perfeito, e quando nós buscamos aquele que é perfeito, nós nos tornamos perfeitos como o Senhor é, e é esse o desejo do nosso coração, Senhor. Pai, essas vidas estão de pé, e o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o que cada um tem vivido. Pai, faz nova todas as coisas nesta noite, no nome de Jesus. Completa a tua obra em nós. Nós precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém.